Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Glacielma Borges e hoje trabalharemos novamente com a disciplina de Língua Portuguesa 2, falando novamente sobre o gênero textual que estamos trabalhando atualmente, que é o verbete de enciclopédia, ok? Então, só para a gente entender, nesse processo, de produção textual em que a gente está estudando agora, esse processo de produção ele pode ser de qualquer natureza, né? Lembrando as maneiras que podem aparecer. São de modo escrito, oral ou multimodal. Então, qual é a diferença? O texto escrito é aquele tradicional que a gente trabalha em sala de aula, né? O oral é o falado e o multimodal, tá bom? O multimodal é aquele que a gente usa várias maneiras de apresentação textual. Pode ser através de imagem, pode ser através de texto escrito, pode ser através de texto oral, ok? Então, são várias maneiras que eu utilizo para transmitir minha mensagem. Nesse caso, tudo isso envolve, entre outros aspectos, uma dedicação à linguagem, né? Muita leitura e muita prática de escrita. Organizar um texto requer o acionamento de diversas habilidades linguísticas, principalmente no que se refere ao conhecimento do gênero textual a ser utilizado. No nosso caso, verbete de enciclopédia, ok? A esse objetivo, acrescentamos que é necessário reconhecer também o propósito comunicativo deste texto. No caso do nosso verbete, o objetivo é informar, instruir sobre determinado tema, correto? E além da construção do texto em si, percebê-lo enquanto forma capaz de ampliar os sentidos através da utilização de outros gêneros, tornando-o multimodal. A exemplo dos verbetes de enciclopédia que nós já vimos em aulas anteriores e nas nossas atividades, né? Por que ele é multimodal? Porque além de apresentarem o texto escrito, né, ditando as características acerca dos nomes pesquisados, também há imagens para auxiliar no nosso entendimento. Então, por isso, multimodal, multiformas, multimodos de se apresentar, ok? Assim, é importante reconhecermos o verbete enciclopédico enquanto um gênero textual multimodal, possível de ser produzido e analisado. Desse modo, podemos perceber as relações de sentidos entre as diversas linguagens utilizadas em sua organização. Isso já ficou bem claro para a gente, né? Além disso, além dessa multimodalidade, podemos articular essa produção textual uma vivência interdisciplinar. Isso é bem interessante e importante. Tudo isso em sala de aula, ok? Isso gera um estímulo de habilidades linguísticas para que os alunos se encontrem enquanto autores e autônomos, reconhecendo sua voz e seu próprio texto. O que é essa interdisciplinaridade? Essa conversa entre a disciplina que nós estamos estudando, que é produção textual, com as outras disciplinas. Então, a gente sabe que o verbete enciclopédico, assim também como o verbete de dicionário, ele trabalha com todos os temas, né? Temas variados. Então, por isso, ele não se prende a apenas uma disciplina. Portanto, a gente chama de interdisciplinaridade, quando vários temas conversam entre si. E aqui nesse slide seguinte, eu trouxe um exemplo para vocês, além da multimodalidade, essa interdisciplinaridade. Olha só, nós trouxemos aqui as características, através de um verbete enciclopédico, do panda, ok? Então, aí já apresenta uma multimodalidade. Por quê? Porque do lado direito nós temos o texto escrito e do lado esquerdo nós temos a imagem do panda, né? Então, são duas formas de apresentar a característica do que a gente quer apresentar, ok? E aí, nas características, se diz o seguinte: o comprimento dele, né, que é, em média, 1,5 metro, a gestação, que é de 7 a 9 meses, a cor, preto e branco, né, bem tradicional, bem conhecido, o peso, que pode chegar a 150 quilos, e a classificação científica, né, que é do reino Animalia, do filo Chordata e da classe Mammalia, porque possui glândulas mamárias, ok? Então, os pandas vivem nas florestas das regiões montanhosas do sudeste da China e esta região é seu habitat natural.
Vivem também em cavernas e no oco de árvores. E apesar de serem carnívoros, alimentam-se principalmente de folhas e brotos de bambu. Comem também alguns insetos e ovos como fonte de proteínas. Então, olha só, numa informação bem pequena, né, bem simples e objetiva, nós trouxemos vários temas inseridos. Tanto a multimodalidade, que está na imagem e no texto, e também a interdisciplinaridade. Observem, né, que essa disciplina é de produção textual, que fala de verbete de enciclopédia. Aqui nós temos como exemplo outras disciplinas. Aqui trabalha a disciplina de biologia, né, falando do reino, do filho, da classe. Pode ser trabalhada também a disciplina de geografia, falando da região onde esse animal vive. Então, um pequeno verbete enciclopédico ele é bem rico quanto à intertextualidade, ok? Então, com essa informação, nós finalizamos a aula de hoje. Então, até a próxima.